Jesus. Vou tirar aqui o microfone. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. É um motivo de honra, de alegria, satisfação nós estarmos aqui nessa noite juntamente com os irmãos. Talvez nem todos os irmãos me conhecem. Eu sirvo a Deus ali no Vila Nova. Antes nós éramos setor ali da sede, né? Quando eu cheguei no Vila Nova, uns 3 anos atrás, cheguei praticamente junto com o pastor Hélio. E como houve mudança de pastor ali, ele colocou para que eu tomasse conta da juventude ali. Eu falei, vamos trabalhar. E a gente começou com uma jovem, que era a Esther. E trabalhamos 2 anos, e o Senhor foi abençoando, abençoando, e entregamos com 2 anos ao pastor Hélio 39 jovens ali no Vila Nova. Mas luta, trabalho, dificuldades, mas o Senhor nos ajudou. E no ano passado, o pastor Hélio me chamou para ser a segunda pessoa dele ali no Vila Nova. E este ano, nós se tornamos setor 17. Então, essa congregação mais 4 e o Vila Nova, fazemos parte do setor 17. Então, eu não sou visitante, mas pertenço a essa casa também, porque agora todos nós estamos juntos para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Pastor Hélio, ele é uma pessoa muito dinâmica, já passou aqui por essa igreja, então acredito que os irmãos o conhecem, e nós estamos hoje aqui nessa noite com esse propósito. Quando ele trouxe esse propósito para o setor, para os irmãos, 12 dias de cultos. Isso não é típico da Assembleia de Deus, é uma coisa típica. Mas foi algo que deu certo ali em São Paulo, com um dos pastores ali do Ministério Belém, e ele trouxe para cá. Eu acredito que não somente esse setor, mas eu acredito que todo o campo de Campinas deva estar participando desse projeto, talvez não da forma como nós estamos participando, mas assim Deus colocou em seu coração. E eu creio muito, irmão, na oração e naquilo que Deus pode fazer pelas nossas vidas. Às vezes chegamos cansados, o irmão falou do cansaço, e nós temos ministrado em todas as congregações e no Vila Nova também, mas uma coisa é certa, se esse é um projeto de Deus, que eu acredito que seja, Deus vai começar a abençoar o seu povo. Ah, irmão, mas isso aí é coisa dos neopentecostal. Não, irmão, isso é coisa de Deus, porque o propósito, na verdade, está na oração. Se você vai ou se você não vai fazer um voto ao Senhor, é com você, porque não tem como eu chegar e obrigar você a fazer algo que às vezes você fala, está tão relutante, não vou fazer porque isso, porque nunca foi assim, porque nunca foi dessa forma, e nós somos muito relutantes quando alguma novidade chega para a gente, mas a gente tem que recepcionar a mensagem, pensando que essa mensagem vem do céu. E eu acredito que Deus está aqui nessa noite para nos abençoar. A graça de Deus já está aqui neste local. Nós não estamos aqui em vão. Pode ser que durante esse período que se passou da campanha, nada aconteceu, mas aquieta o seu coração, acalma, porque o nosso Deus, ele não deve nada a seu ninguém. Pastor Hélio colocou no nosso coração de nós tomarmos de conta da juventude do setor. Então, se Deus prove dessa forma e dessa maneira, eu vou estar aí juntamente com a liderança da juventude deste setor, e nós acreditamos, irmãos, e parece às vezes que é impossível, mas para Deus não existe esse impossível na Bíblia Sagrada, porque quando Deus quer realizar alguma coisa em nossas vidas, nós cremos e acreditamos como uma partícula da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que ter fé, nós vivemos por fé, e eu acredito que Deus está aqui nessa noite e vai abençoar as nossas vidas, amém? Glória a Deus por isso. Vamos abrir as nossas Bíblias Sagradas em Mateus, no capítulo 20.
Se você pudesse colocar de pé juntamente comigo, eu fico grato. Se não puder, poder ficar sentado mesmo. Mateus capítulo 20, versículo 1. Os irmãos encontraram? Amém? Se não encontraram, eu vou aguardar que os irmãos abram a Bíblia Sagrada para nós lermos juntos. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ansiosos todo dia? E disse-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. E disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores. E pagando-lhes o salário, começou pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faça injustiça. Não te ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te, e eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Podeis assentar, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Se eu tivesse um tema nessa noite, seria a graça que desconstrói o mérito. É gozado que essa passagem bíblica parece, e aparentemente, você lendo ela, parece que fala a respeito de igualdade, né? De socialismo. Ou seja, se você trabalhar tanto muito como pouco, vai receber da mesma forma e do mesmo jeito. Só que as Sagradas Escrituras, ela existe um padrão. E às vezes a gente folheando, e olhando e vendo, a gente fala assim: o que é que quer dizer essa parábola? É escrita no Evangelho de Mateus, e Mateus não é o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho é o de Marcos. E antes do evangelho de Marcos, e de Mateus, e de Lucas, e de João, foram as cartas paulinas. E talvez você indague: mas irmão, por que é que você está dizendo isso? Porque o primeiro livro de Mateus, que está no Novo Testamento, ele não está numa ordem cronológica, mas está em ordem de acontecimento. O Evangelho de Mateus é escrito especificamente e universalmente para o povo, mas especificamente para o povo judeu. Eles começam a falar de genealogia, e o povo judeu, que antes era o povo de Israel, que antes era o povo que Deus havia chamado através de Abraão, eles começam a falar e colocar as suas descendências, porque Deus ele escolhe um homem chamado Abraão, e através deste homem faria uma grande nação. Então eles eram o povo escolhido. Deus escolheu primeiro este povo, através de Abraão, de Isaac, de Jacó, e nós sabemos e acompanhamos a história, e vemos dentro da história, que esse povo,
eles tinham a salvação, entre aspas, porque eles estavam debaixo da promessa. Eles tinham que ter a fé, porque Cristo ainda não havia nascido, mas Deus escolhe este povo e através deste povo vem aquele que iria salvar toda a humanidade, que é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Mas talvez você fale assim, mas irmão, o que é que esta parábola tem com o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer? Porque esta parábola, meus queridos, fala de salvação, especificamente a respeito de salvação. Mas o que é que isso tem a ver com esses trabalhadores? Ora, o pai de família que sai aqui, na verdade, o dono da vinha, quem é? Ele é Deus. Ele é o dono da vinha. E ele sai de madrugada. Sai pela madrugada e ele encontra, mais ou menos 9 horas da manhã, os primeiros trabalhadores. E ele fala assim, ó, eu vou te dar um salário, que naquela época, trazendo para os nossos dias de hoje, seria mais ou menos $40. Ele fez a contratação, ele disse quanto daria para aqueles primeiros trabalhadores, eles foram. E passou-se o tempo, ele fala da terceira hora, que é mais ou menos meio-dia, e ele encontra, estavam ociosos na praça, e ele novamente fala assim, quer trabalhar na vinha? Só que agora ele não fala que vai dar um dinheiro, ele fala que vai dar aquilo que é justo. E ele sai novamente, 3 horas da tarde, encontra pessoas que estão ali ociosas, sem o que fazer. Ele fala, você não quer trabalhar na minha vinha? Ele fala assim, mas ninguém nos dá salário nenhum. Ele fala assim, vai trabalhar na vinha, que eu vou te dar aquilo que é justo. E mais ou menos 5 horas da tarde, encontra novamente pessoas que estavam ociosas, e ele fala, você não quer trabalhar na minha vinha? Ele fala assim, mas ninguém nos chamou, ninguém nos assalariou. Ele fala, vai trabalhar na minha vinha, que eu vou te dar aquilo que é justo. Ou seja, olhando para esta ótica, aquilo que na verdade Deus já tinha projetado lá atrás, chamou primeiro o povo lá em Abraão, e Abraão se tornou as 12 tribos de Israel. Eles foram para o cativeiro e as 10 tribos e meios pelos assírios, eles foram exterminados. Babilônia leva justamente a última tribo de Judá e a meia tribo de Benjamim. Eles ficam ali e eles saem dali do cativeiro por causa da promessa do Senhor, durante 70 anos. Ou seja, os primeiros, aqueles que saem 9 horas, aqueles que saem meio-dia, aqueles que saem 3 horas, aqueles que saem 17 horas, e no final, que é às 18 horas, ele manda chamar esses trabalhadores. Ou seja, Deus, quando ele faz o seu chamado, ele não faz o seu chamado mais agora especificamente para o povo de Israel, mas a promessa primeiramente veio a eles. Eles foram contratados primeiro. É por isso que o povo judeu não aceita Jesus como Senhor e Salvador. É por isso que quando a besta se assentar no trono de Deus, dizendo que é Deus, aí eles irão saber, porque na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, irá ser quebrado a aliança e eles vão cair em si. Jesus, na verdade, já veio. E eles, na verdade, são os primeiros, porque eles não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Eles estão esperando ainda Jesus, diferente de nós. Nós somos aqueles que fomos encontrados e chamados 17 horas. Nós somos o derradeiro, ou seja, os últimos. Mas nem por nós sermos os últimos, nós seremos os últimos. Porque o povo, aquele que era para ser chamado primeiro, agora eles não serão chamados primeiro, porque eles não acreditam em Jesus Cristo. Jesus Cristo vem, arrebata a sua igreja aqui na terra, ou seja, aqueles que eram gentios, porque nós éramos gentios, todos nós que estamos aqui nessa noite não tinham perspectiva nenhuma de salvação, mas Jesus, através da sua morte lá na cruz do Calvário, nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui hoje para glorificar, exaltar e bendizer o seu santo e poderoso nome, porque salvação, meu querido, não tem nada a ver com mérito. O dono da vinha começa a chamar, ele ainda chama.
O seu chamado é universal. Mas não existe mais salvação, nunca existiu, através do povo de Israel. Mas eles foram aqueles que foram chamados primeiro. Quantos e quantos hoje não rejeitam o chamado de Deus? Quem é Jesus? Quem é esse aí? As dificuldades que nós temos para nós falarmos de Jesus. Porque as pessoas têm tratado Jesus Cristo como se não fosse nada e nem ninguém. Tem desfeito. Isso não vai acontecer. Há quanto tempo esse povo não vem falando, não vem dizendo que Jesus vai vir para buscar a sua igreja? Mas o dono da vinha, ele sai de madrugada, ele sai na 3ª hora, ele sai, irmão, na 6ª, na 9ª, na 10ª hora. Deus ainda continua chamando aqueles que ainda não aceitaram o chamado. A salvação não é por mérito. E às vezes nós falamos, irmãos, eu trabalho há muito tempo na casa do Senhor. Há quanto tempo, eu já não estou aqui? Há quanto tempo eu não pastoreio? Há quanto tempo eu não louvo? Há quanto tempo eu não faço isso ou aquilo? Mas a salvação não tem nada a ver com mérito. Isso não significa dizer que quando nós não estivermos no tribunal de Cristo, nós não seremos recompensados pelas obras verdadeiras. Porque a vinha aqui se trata, na verdade, de um Deus que tem chamado a humanidade para a salvação. Mas a minha pergunta é, quem é que vai falar de Jesus? A quem que eu vou enviar? A quem que vai falar para esta juventude que está aqui? Que Jesus Cristo é o único que pode salvar, curar, batizar com o Espírito Santo. Parece palavras simples, palavra que nós falamos a vida inteira. Só que esse Deus que ainda continua a chamar, ele é um Deus ativo, ele é um Deus persistente e que não desiste de chamar. Embora muitos desistiram, embora muitos estão cansados, embora muitos não querem falar, porque se toda a humanidade calar, as pedras clamarão. Mesmo que as pessoas não queiram fazer, ainda existem homens e mulheres que sabem o preço da salvação, porque a salvação não é algo sem valor, é pela graça de Deus, a merecida graça, ou seja, não merecíamos, mas mesmo assim, ele resolveu, através da sua graça, nos conceder a salvação. A salvação não vem por qualquer homem ou por qualquer um. Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz, se hoje se ouvires a voz e não endurecer o vosso coração, o dono da vinha, ele tem trabalhadores, e esses trabalhadores não querem mais trabalhar, esses trabalhadores já não querem mais fazer o serviço a qual o Senhor um dia nos chamou, mas o dono da vinha ainda é Deus. Ele ainda é Senhor da nossa vida. Ele não, de maneira nenhuma, dorme. Constantemente os seus olhos estão sobre a nossa vida. São diferentes trabalhadores. São muitos, diversos. Mas o chamado é o mesmo. O chamado é o mesmo. E se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui nessa noite. Quantas e quantas vezes não pensamos em desistir? É chamado cada grupo em horários diferentes. Tem pessoas que aceitaram a Jesus há 50 anos, há 100 anos morreram com Jesus, há 200 anos atrás, há 2000 anos atrás, aqueles que andaram, sabe, com Abraão, com Isaac, com Jacó, morreram debaixo da promessa. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus morre, ele vai nas regiões inferiores da terra, aonde estava um abismo separando o Hades e o paraíso, e ele transporta o paraíso para cima, e ele fala para aqueles que estavam debaixo da promessa, aqueles que acreditaram, ou seja, ele apregoou, aqueles que morreram esperando por mim, aqueles que acreditaram que eu viria, eu vim e venci. É por isso que hoje o paraíso está debaixo do trono de Deus nas alturas, porque Jesus veio, morreu por toda a humanidade, e hoje a salvação vem através de Jesus Cristo. Jesus disse, João capítulo 14, versículo 6, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação é só através de Jesus Cristo. Uns começam cedo,
outros começam no fim do dia, mas todos estavam disponíveis quando foram chamados. Sabe, quando Deus nos dá a oportunidade, peraí, irmão, você disse que quem chama é Deus, é lógico. Primeiro é Deus que nos chama, mas e se eu não for de bom grado? Então você não foi, mas se você aceitar, você tem um encontro com Deus através da pessoa bendita de Jesus. Mas quem chamou primeiro foi Deus. Isso não é mérito humano, isso não é mérito que você possa chegar, sabe, num lugar e falar assim, eu queria comprar este carro, eu queria comprar essa casa, eu queria comprar essa roupa. A salvação não tem como você comprar. Martinho Lutero, diz a história que Martinho Lutero foi o primeiro homem precursor do protestantismo no mundo inteiro. Ou seja, quando começaram a vender as indulgências, ele prega as 95 teses lá na porta da catedral, falando a respeito das indulgências, falando que não tem como você comprar a salvação. E volta e meia volta, as pessoas ainda insistem, sabe? Por falta ou de conhecimento, ou às vezes por falta da fragilidade de algumas pessoas, se deixam enganar e ser levado por propagandas enganosas. Porque não existe salvação se não for através de Jesus Cristo. Não existe outro caminho se não for através de Jesus. Não importa a hora do seu chamado, importa se a sua resposta é no reino de Deus. Na Bíblia Sagrada, nos evangelhos, todos os evangelhos, ele fala no reino dos céus, mas aqui especificamente, ou seja, ele fala no reino de Deus. Porque o reino de Deus, às vezes, não é como nós pensamos. Ah, irmão, é muito fácil servir Jesus. Não é. Quantos ciladas o inimigo não tem colocado na sua vida, na sua casa, para que você não estivesse aqui nessa noite? Quantos livramentos de morte Deus não nos deu durante o ano que se passou e o ano que começou? Quantas vezes, às vezes, a gente sai apressado, sem falar com Deus, Senhor, me guarde no dia de hoje. Senhor, deixa eu ler aqui pelo menos um versículo da tua palavra. Quanto tempo a gente não passa, irmão, às vezes sem ler a Bíblia, sem orar, sem dizer nada para Deus, mas mesmo assim, Deus ainda permanece fiel na nossa vida. Não existe crente de primeira classe, não existe salvo de segunda categoria. A Bíblia Sagrada diz que só vai subir aqueles que estão na Assembleia de Deus. Errado. Só vai subir aqueles que estão em Jesus Cristo. Às vezes nós não temos alegria, sabe, de uma pessoa aceitando a Jesus, nós não conhecemos, nós não sabemos. Mas a estrada de Damasco, todos nós passamos por ela. Como assim, irmãos? Lembra de Saulo? Perseguia a igreja. Era uma fera quando estava com a sua presa rosnando. Terrível. Era um touro indomável. Pega cartas para manietar os irmãos, para trazer como se fosse bicho, animal. Ele começa a perseguir a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo em nome de Deus. Porque a religião sem Jesus é loucura, é fanatismo. As pessoas não entendem que o sentido da religião está em Jesus Cristo. Aquilo que estava desligado aqui na terra, Jesus faz a ponte entre Deus e a humanidade agora. Só tem sentido a religião se Jesus Cristo verdadeiramente veio e morreu por toda a humanidade. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está sentado à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso. E ele cumpriu todas as coisas como ovelha muda. Não deu uma palavra. Tudo o que aconteceu com Jesus era para acontecer comigo, com você que está nessa noite. Mas mesmo assim, ele nos poupou. Saulo começa a perseguir, quantas e quantas perseguições não vêm? Às vezes as perseguições vêm até mesmo dentro da casa do Senhor, ou às vezes dos nossos pensamentos.
ou alguma coisa que nós deixamos descer no nosso coração porque nós somos falhos. Todos os dias nós temos que mortificar essa carne. Todos os dias, irmãos, nós temos que melhorar mais e mais e mais e mais. Não existe super crentes dentro da igreja. Existe crente que ora, que lê a Bíblia, que se consagra, que se santifica, que disponibiliza a sua vida para Deus. É fácil? Não é fácil, mas é uma vida cotidiana. É uma vida que nós temos que viver em sinceridade com Deus. O pagamento, qual foi o pagamento que ele deu? A Bíblia Sagrada fala que 40 dólares, mas o sentido da salvação foi a graça de Deus. Era uma ação que nós não merecíamos, mas mesmo assim, ele nos poupou da cruz do Calvário. Lembra dos espinhos, da coroa de espinho? Tinha o tamanho de um dedo meu, colocado em sua cabeça, e colocando um madeiro, forçando no seu crânio. Lembra das varadas que ele levou às 39? Os vergões que ficaram nas suas costas? Porque foi uma quarentena menos 1, 39, chibatada com vara. Não satisfeitos, eles pegam um chicote agora, irmãos. E na ponta desse chicote tem osso, tem pedaços de metais, e cada chicotada começa a dilacerar a carne de Jesus Cristo. Sabe quem era para estar lá? Era eu e você. Mas Jesus poupou disso. Dos bufetões, das cuspidas, e dizendo, se tu és o Filho de Deus, desça daí, da chacota. Lembra da lança que perfurou, saiu sangue e água? Lembra da agonia que ele passou 6 horas na cruz do Calvário? Nós se esquecemos dessas coisas, mas era para mim, era para você estar lá, mas ele poupou, porque falou assim, o que é que nós iremos fazer com a humanidade? Quem é que vai lá? Quem é que vai descer? Jesus Cristo. Ele fala assim, eu vou morrer pela humanidade. A Trindade estava reunida, já tinha um plano de salvação antes mesmo do homem pecar. Isso parece loucura, parece, sabe, insanidade em nossa cabeça, mas todas as coisas foi cumpridas segundo a palavra de Deus. No fim do dia, todos receberam o mesmo pagamento. Aqui está o escândalo da parábola. Para os homens, parece injusto. Para Deus, é a graça de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Parece loucura, porque os judeus, eles não aceitam que nós temos Jesus. Nós nem éramos. A Bíblia Sagrada diz que nós éramos jambuzeiros brabos, e nós fomos enxertados na videira, e a videira era Jesus Cristo, ou seja, nós cremos, nós acreditamos, nós confessamos com as nossas bocas que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é quem pode dar a salvação. Nós estamos vivendo tempos de comodismo, temos vivido tempos, irmãos, sabe, que queremos algo em troca. Quando você coloca Deus, ou pensa que coloca Deus contra a parede, e fala assim, ó, se você não fizer, se você não me der, Deus não é menino e nem homem. Não é assim, não é dessa maneira, não é desse jeito. Deus está no mesmo lugar. Quem muda é a humanidade, é os nossos corações. Quem muda, na verdade, são as pessoas, mas Deus ainda está no mesmo propósito. Deus ainda faz as mesmas coisas. Ninguém será salvo pelo mérito. Todos ficaríamos devendo se fosse pelo mérito. Ou seja, o que Jesus fez, ele fez com excelência. Ele pagou o preço por nós lá. Não precisamos, sabe, fazer algo a não ser aceitar o seu nome como único e suficiente Salvador. É só isso, é só isso. E acompanhar o processo da salvação. Mas tem mais? Tem. A conversão, a santificação, é você conhecer as Sagradas Escrituras e aquilo que Ele tem para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. É saber que o nosso trabalho para com o Senhor não é em vão. É fazer com amor, com carinho, com alegria. É fazer não porque o pastor está pedindo, não porque o irmão está fazendo, não porque você se acha ou se pensa melhor do que alguém, porque em sentido de salvação,
todos estamos no mesmo barco. Salvação só através de Jesus. Não existe salvação se não for através de Jesus. A reclamação dos primeiros. E aí vem o perigo e o orgulho espiritual. Mas, irmão, eu estou há tanto tempo aqui, e entra uma pessoa, aceita Jesus, e no outro dia ele morre e vai para o céu. Se ele aceitou a Jesus, vai para o céu. E eu aqui sofrendo, irmão, e eu aqui, e aquela pessoa que me fez mal lá, aceitou a Jesus lá no leito de morte, ele vai estar no mesmo céu que eu. E o irmão e a irmã que me maltratou, que me humilhou, mas ele veio pedir perdão, vai no mesmo céu que eu, no mesmo céu. Não existe dois céus. Não existe dois Jesus. Não existe dois caminhos. A salvação é através de Jesus. Eu não estou dizendo que nós não somos falhos, pecadores, negligentes. Às vezes queremos fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, mas dentro da casa de Deus não funciona desse jeito, dessa maneira. Os trabalhos, os que trabalharam o dia todo murmuraram, falaram assim, estes últimos trabalharam só 1 hora. É o que o judeu fala. Não, isso não está certo. Como é que pode esse povo gentil aí, que nem era do povo escolhido, mas porque Jesus Cristo veio, morreu por todos eles estão salvos na pessoa bendita de Jesus? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque salvação não tem nada a ver com mérito. Tem pessoas que estão todos os dias indo para o inferno. Todos os dias. Os campos estão brancos. Mas cadê os ceifeiros? Cadê aqueles que diziam que morreriam por Cristo? Eu lembro-me 25 anos atrás, quando aceitei a Cristo. Foi a melhor coisa e decisão que eu fiz na minha vida. A melhor coisa. Mas eu sempre costumo dizer que o tempo é inimigo do povo de Deus. Eu lembro-me que quando eu comecei na casa do Senhor, eu queria ir, cantar junto com a mocidade, eu queria crescer com a mocidade. Só que a minha esposa nasceu no Evangelho. Ela já conhecia, ela já sabia. Eu era mundano, irmãos. Quantas vezes, virava de festa em festa, em prostituição. Quantas vezes Deus não poupou a minha vida, mesmo eu não tendo Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Quantas e quantas vezes. A minha esposa falou assim, vai orar com as irmãs do círculo de oração. As irmãs do coque, lembra? Vai orar com ela, você vai crescer mais, você vai, ser uma pessoa diferente. Mas eu queria cantar com a mocidade, eu queria estar no meio da mocidade. Eu era jovem, mas foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. O meu crescimento, ele veio de uma maneira diferente. Porque todo o mundanismo, tudo aquilo que eu tinha foi caindo por terra. Deus foi moldando a minha vida. Eu fui fundido na oração. Eu fui ali experimentado dentro da oração. E parece coisa simples. Quando eu vi um menino de 12 anos sendo batizado com o Espírito Santo, eu falei, eu também quero falar em línguas, eu quero isso aí para a minha vida. E a primeira vez que eu falei em línguas estranhas, foi uma explosão dentro de mim. Eu queria sair correndo no meio da igreja e gritar e falar. É a unção do Espírito Santo de Deus. É o poder, é a graça de Deus que às vezes nós se esquecemos. Nós estamos tão acomodados aqui sentados numa igreja linda, maravilhosa, ar-condicionado. E cada dia mais exigimos mais, queremos mais. Nos envolvemos mais com as coisas deste mundo e temos se esquecido daquilo que Deus um dia nos chamou. Eles estavam insatisfeitos com o salário, mas incomodados com a bondade do dono com os outros. Às vezes, quando a pessoa vem aceitar a Cristo aqui, a igreja nem se alegra mais. Pode ser que aqui seja diferente. Quando a pessoa vem aqui, às vezes, fedendo a cachaça, ou fedendo mesmo, e se ajoelha aqui, a gente fala, isso aí? Se você olhasse para a minha vida há 25 anos atrás, irmãos, você fala, não, isso aí não. Não tem como.
Deus gosta de pegar aquelas coisas, sabe, que é lixo, aquelas coisas que não tem mais valor nenhum para a sociedade, a qual você olha e fala assim, só tem nada. Porque a sociedade, assim, só vê a aparência. E Deus pega, transforma e confunde toda a mente humana. Deus gosta de pegar aquelas pessoas que são aquebrantadas verdadeiramente. Tive experiências extraordinárias com Jesus, mas a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter aceitado a Jesus como meu Salvador. A comparação rouba a alegria de quem serve. Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom. A inveja é espiritual. Esse espírito imundo, infelizmente, tem tentado adentrar dentro das igrejas. Eu prego melhor, eu canto melhor, eu toco melhor, porque se eu não estiver, porque se eu não fizer. Quantos e quantos não têm se enganado vendendo as suas vidas? Quantos não começaram bem? Paulo, quando começa o seu ministério, ele fala, eu, o apóstolo Paulo, e ele, quando tinha que usar as suas credenciais, ele usava, eu, apóstolo Paulo. No meio da sua caminhada, da sua trajetória, ele fala, eu, servo Paulo. Já mudou. Quando ele está perto de morrer, perto de terminar a sua trajetória aqui na terra, ele fala, o mais miserável dos pecadores. A palavra de Deus em Isaías diz que nós somos como trapo de imundícia perante a justiça de Deus. Isaías também fala que nós somos menos do que nada. E às vezes nós falamos, não sabe com quem é que você está falando? Às vezes queremos usar o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância. Quando nós estamos aqui na casa do Senhor, que viemos entregar a nossa adoração a Ele, que viemos entregar a nossa, o nosso altar perante ao Senhor, todos nós, aos olhos de Deus, somos iguais. A minha responsabilidade e a do irmão Marcelo que está aqui é diferente. E a de alguns irmãos que servem como obreiro na casa do Senhor. Mas no sentido de adoração, nós seremos um grande coral. A responsabilidade é diferente, mas perante o nosso Deus, nós somos apenas um grande coral, adorando, bendizendo, exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sentimento de merecimento. Quantas e quantas vezes nós pensamos, achamos que merecemos alguma coisa por nós estarmos aqui. Eu sou melhor do que aquele que está lá fora. Eu sou melhor do que o meu irmão, do que minha irmã. A gente se deixa se enganar, com os embaraços dessa vida. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. E quantos não começaram bem? Quantos e quantos não começaram orando, bendizendo, exaltando, lendo a Bíblia Sagrada? Quantos e quantos... É mais fácil nós trabalharmos com um novo convertido. Porque quando você fala assim, temos uma obra a fazer, eles são os primeiros, não sabe de nada, mas fala assim, nós vamos pela fé. Bom seria que nós fôssemos não crentes velhos, mas velhos crentes, amadurecendo pela experiência. Deus não gosta de um coração orgulhoso, soberbo e arrogante. Mas Ele gosta de um coração humilde, que se apresente a Ele, fala, Senhor, eu sou pecador. Não vivo na prática do pecado, mas eu não mereço estar aqui nessa noite. Mesmo, nós sendo servos de Deus, Ele nos considera como filhos dEle. A palavra de Deus diz que nós somos propriedade exclusiva dEle, que nós somos sacerdotes reais aqui na terra. Às vezes nós nos negamos, não abrimos a nossa boca, nós temos a autoridade de Jesus Cristo em nossa vida. Nós temos o poder de Deus sobre a nossa vida. Muitos têm desmerecido aquilo que Deus um dia entregou. Ah, irmão, eu não consigo, eu não vou. Quem foi que disse? Nós servimos ao mesmo Jesus. A falsa ideia de que Deus nos deve alguma coisa. Ele já fez tudo. Nós não temos como pagar aquilo que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Lembre-se,
Eu estou falando de salvação. Não é mérito. Você pode trabalhar a vida inteira, mas não tem nada a ver com salvação. Mas isso significa quem você é para Deus. Jesus, quando estava caminhando, que ele viu uma figueira, ela estava cheia de flores, não estava? Quando Jesus foi procurar o fruto, tinha alguma coisa? Não tinha. O tempo ainda não era o tempo da videira. E ele amaldiçoou. Sabe por quê que Jesus fez isso? Porque Deus não vê a aparência. Se tu tens um arquivo secreto, e se Deus abrisse nesse momento o seu arquivo secreto, o que é que estaria lá? Que você não queria que o pastor nem os irmãos vissem. Mas o nosso Deus, ele nos conhece por dentro, por fora, dos avessos, de todos os jeitos. Nós podemos enganar o pastor, nós podemos enganar a igreja, mas não temos como enganar a Deus. Quantos e quantos não começaram bem? Quantos e quantos irmãos não começaram falando a respeito de Jesus, mas no meio do caminho começaram a se engodar com as coisas deste mundo, com aquilo que não pertence, sabe, a Ele. Nós temos que terminar melhor do que nós começarmos. Nós temos que fazer a obra por amor, com alegria, com gozo, sabendo que a salvação Ele já fez por nós. Por mais que nós façamos a obra de Deus todos os dias, todas as horas, por mais que a gente venha se doar todos os dias e todas as horas, mesmo assim, ainda não pagaria o que Jesus fez por mim e por você. A declaração final de Jesus: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos no reino de Deus. O povo judeu, eles tinham tudo para ir nessa colheita, porque eram 3 povos: era o povo judeu, era o povo gentil e a igreja do Senhor. Eles não querem pertencer à igreja do Senhor porque eles não acreditam em Cristo. Eles foram chamados primeiro, na vinha, eles foram chamados primeiro. E durante o caminho, o dono da vinha continuou a chamando, porque Deus, ele não tem de maneira nenhuma, ele não tem, irmão, prazer na morte do ímpio. Aquele ou aquela não merece salvação. Mas, irmão, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus, eu sei. Mas se você não semear a boa semente, se você não falar de Jesus Cristo, se você não der o bom testemunho, como é que essas pessoas serão levadas ao dono da vinha? Os anjos não podem evangelizar, eles até queriam. Esse prazer e a satisfação é nossa. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele fala tanto na Judéia, tanto em Jerusalém, como nos confins da terra. Quantos e quantos não deram a sua vida para que Cristo fizesse aquilo que ele quisesse fazer? Quantos e quantos, como Paulo, como Pedro, como Tiago, como Filipe, como aqueles que eram os pais da igreja, não somente ele, mas no 1º, no 3º, no 10º século, aqueles que se doaram, aqueles que na verdade não gastaram o evangelho, mas se deixaram gastar pelo evangelho de Jesus. Quantos e quantos hoje não estão em caverna adorando, porque não pode falar de Jesus, porque não pode ler a Bíblia Sagrada, mas quando é descido de uma corda dentro dessa caverna, eles sentem a graça de Deus. Por que é que nós temos aqui o melhor lugar para adorar e bendizer o nome do Senhor e nós temos nos calado? Não, irmão, isso é fanatismo, pode até ser. Quantas e quantas noites eu não virei, passava de 15 dias, 30 dias fora de casa, bebendo, cheirando, me prostituindo. Aquela alegria como se não acabasse, mas no final de tudo, abria-se um buraco na minha vida, que a droga não podia preencher, que as festas não podiam preencher, que a droga não podia preencher, porque só quem podia preencher é a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes eu me alegro, sabe? Eu fico eufórico quando eu falo desse Jesus, porque quando eu estava lá,
no charco de lodo, quando as pessoas olhavam para mim e me via como um prostituto, como uma pessoa delinquente, ele olhou para mim e falou assim: eu vou te tirar do lamaçal do pecado, eu vou colocar nova veste em você, batizar com o Espírito Santo de Deus, chorecanta lamanaia, e fazer da tua vida uma nova vida em mim. Só a graça de Deus pode fazer isso. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. Quem se acha grande precisa aprender a ser pequeno. Em teu nome eu preguei, em teu nome eu louvei, em teu nome eu evangelizei, em teu nome eu fiz. Naquele grande dia, Jesus estava aqui como um cordeiro, calado, como ovelha muda. Ele foi para ser aquele que não tinha direito algum de fala. Mas lá no trono branco, lá no grande julgamento, ele é promotor. Várias e várias pessoas falam: mas no teu nome eu falei, Jesus. Mas no teu nome, Jesus, eu preguei. Mas no teu nome eu louvei. Abre o livro da vida, o nome dele não está lá. Abre-se os livros da história da vida dele, para ver se condiz aquilo que ele está dizendo aqui. Ele nem precisava fazer isso, mas vai fazer, porque ele é justo, mas ele também é juiz. E se o teu nome não for achado no livro da vida, e se os livros forem abertos, vai passar a tua história e aquilo que tu fizeste aqui na terra. Você pode até tentar se enganar. Para nós chegarmos até a graça de Deus, nós temos que descer. Quantas e quantas pessoas não menosprezam, às vezes pela aparência. Quem? Esse aí? Essa daí? Quantas vezes? Porque em vez de nós abrirmos o nosso coração e se alegrar com a presença dos irmãos e daqueles que vêm à sua casa, a gente se fecha pensando que somos algumas coisas, por nós termos melhorado as nossas vestimentas, por Deus ter dado uma casa, um carro bacana para nós andarmos, morarmos num lugar bom, cursarmos as faculdades. Eu não gostava de estudar. E a primeira faculdade que eu fiz foi de teologia. Eu não conhecia só nada de Deus e agora conheço menos ainda. Mas eu sei que a graça dele me basta. Eu sei que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Você pode ser um filósofo, um teólogo. Você pode ter o conhecimento de todas as coisas deste mundo. Porque quando Paulo abriu a sua boca e fala assim: sou poliglota. Ele fala assim: olha, o meu nome é uma referência ao primeiro rei de Israel, Saul. Eu sou Hebreus de Hebreus. Ele expõe aos irmãos que estão ali em Corinto, porque começa a julgar, dizendo que Paulo era um mercenário e foi uma igreja que ele amou. Ele passa 1 ano e 6 meses nessa igreja. Mas era uma igreja que tinha posse. Eram 2 portos que tinham ali em Corinto, que fazia com que a cidade fosse luxuosa. Ali tinha vários templos de vários deuses. Era uma cidade onde as pessoas iam para se prostituir, para se alegrar, para festejar. A igreja de Corinto era a igreja que tinha mais dons espirituais, fala de todos os dons espirituais. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha entendimento, que tinha conhecimento, que tinha filosofia, que tinha várias pessoas para falar a respeito. Mas faltava uma coisa: a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É plantada uma igreja ali em Corinto. Mas foi uma igreja que não valorizou aquilo que Deus tinha para ela. Às vezes nós não valorizamos aquilo que Deus tem nos dado. Tem nos dado uma casa como essa para nós adorarmos, bendizermos. Tudo que você for fazer para o Senhor, faça com alegria, faça com gozo. Não faça de qualquer maneira, não faça de qualquer jeito. Faça o seu melhor para Deus. Quem confia em obra se perde. As pessoas até começam bem. Evangelho não é, mercantilismo. Evangelho é coisa séria. É a graça de Deus para com a humanidade. Nós temos que entender isso. Jesus tem chamado a muitos, mas muitos têm negado esse chamado. Não querem a salvação, não querem Jesus.
Quem confia na graça permanece. Deus não recomenda tempo de serviço, recompensa os corações rendidos. Damasco, Paulo indo para pegar os irmãos, uma luz vem, ele cai em terra, ele fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo agora está rendido, está submisso a Jesus. Ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues, a quem tu tem perseguido. Você não tem perseguido os meus, você tem perseguido a mim. Ele está rendido agora. Aquele que perseguia a igreja, aquele que estava lá no apedrejamento de Estevão, aquele que, sabe, trazia os irmãos feito bicho, aquele que aprovava, sabe, os irmãos serem queimados nos coliseus ou nas praças. Ele estava agora rendido. Ele seria o maior plantador de igreja, mas não foi fácil. Ele seria aquele que iria morrer, ele seria aquele que quase iria morrer, ele seria aquele que iria sofrer naufrágio, aquele que iria passar, sabe, por várias decepções em sua vida, que seria abandonado por aqueles que um dia ele falou do evangelho, mas mesmo assim, Deus fala para ele: Paulo, a minha graça te basta. Fomos, irmãos, chamados pela graça, permanecemos pela graça, e nós seremos recompensados pela graça. Se eu tivesse um conselho para os irmãos dessa noite, o meu primeiro conselho seria: sirva a Deus por amor e não por comparação. Precisamos nos levantar como uma partícula da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui nessa redondeza, nessa região, muitos jovens que todos os dias estão indo para o inferno. Há 3 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhei aqui na Unicamp como socorrista. E algumas vezes eu vim aqui, na moradia dos estudantes aqui. Vim pegar um garoto aqui mais ou menos umas 2 vezes que tinha tentado tirar a sua vida. Na 3ª vez que eu vim, juntamente com a enfermeira, ele quase conseguiu cortar uma das suas artérias, quase. Estava no banheiro ensanguentado, todo cortado, mutilado, 21 anos de idade. A enfermeira era crente em Jesus Cristo, eu crente em Jesus Cristo. Olhando aquela situação, ele ainda com a gilete na mão, e ela falou: solta a gilete, solta a gilete. Precisou a segurança vir, entrar e tomar a gilete da mão dele para a gente fazer o socorro. E quando nós pegamos ele, eu acho que ele tinha uns 50 quilos mais ou menos, não mais do que isso, magro, drogado, embriagado. E a mãe dele veio, e quando a mãe dele veio, falou: tira essa desgraçada daqui. O que é que o inimigo não tem feito com as famílias? Está no propósito aí de vocês orar pela família, sim ou não? Vocês têm orado pelas famílias? Tem orado pela salvação do seu filho, da sua filha? Você tem orado pelo seu marido, pela sua esposa, que talvez não seja crente? Você tem orado pelos seus vizinhos? Tem orado por aqueles que estão nas faculdades, nas escolas? Você tem orado, irmão? Você tem buscado? Você tem dado o bom testemunho? Faça a obra de Deus com amor. Saímos daqui para ir para o hospital aqui, o SECOM, que tem aqui dentro da Unicamp. E quando nós conseguimos fazer os curativos nele, porque ele saiu com 2 toalhas no braço, tanto que era o sangue, levamos para a ambulância, fizemos os curativos dele e levamos para o hospital. E dentro da ambulância, a enfermeira foi conversando com ele. Quando chegou lá, a mãe dele foi comigo. Eu falei assim: mãezinha, procure tratamento para o seu filho, porque dessa vez ele quase conseguiu. Já era a 3ª vez que nós tínhamos vindo pegar. A minha pergunta é: será que nós temos dormido? Será que a gente não tem se atentado que as pessoas estão indo para o inferno? Ah, irmão, mas eu sou salvo. Que amor é esse que um dia nos alcançou? Nós temos que falar de Jesus. Quando ela chega lá, ela vai lá dentro do hospital, eu fico sozinho com ele. Quando eu olho para ele, ele me pedindo desculpa, e de repente, uma fúria, uma outra voz começa a falar: eu coloco a mão no seu peito.
Eu repreendo todo o mal no nome de Jesus. Ele começa a provocar dentro da ambulância, provocar. Ele começa a se acalmar e pedir desculpa. A humanidade está precisando de Jesus. Os nossos jovens irmãos estão precisando de Jesus. Nós iremos fazer um grande trabalho neste campo 17, salvar e tirar esses jovens das mãos do inimigo. Eu acredito e creio que Deus irá salvar muitos jovens nessa redondeza. Eu acredito e creio que Deus irá salvar muitas pessoas nesta congregação. Eu acredito que Deus irá fazer, meu querido, um grande movimento de avivamento aqui dentro desta igreja. Segundo, alegre-se com a salvação do outro. Que coração duro é esse? Ele não merece, não. Tem dinheiro, tem carro. As pessoas que mais têm são as pessoas talvez mais vazias. Mas ele viaja o ano inteiro, nós iremos viajar para o céu, irmão. Pachore canta la manaia. Eu não estou dizendo que o nosso Deus não é um Deus de oportunidade, porque Ele nos dá oportunidade. Mesmo que você não seja fiel, Ele permanece fiel. Abandone o espírito de mérito. Pare de questionar, pare de dizer, Senhor, se tu fizer, se tu me der, se isso, se aquilo, pare com isso. Nós já temos, sabe, aquilo que é mais precioso para com a humanidade. O que é, irmão? É a salvação. Nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quarto e último, abrace a graça todos os dias de nossa vida. Tem pessoas que todos os dias estão clamando, que todos os dias estão pedindo. Nós estamos aqui orando e pedindo a Deus para que faça um grande movimento no meio da igreja. Não somente aqui, mas no meio de todos os irmãos. Eu vou pedir licença ao Marcelo, mas hoje nós iremos fazer diferente. Se você trouxe o seu voto, vocês irão depositar aqui. E eu, juntamente com o Marcelo, não sei se tem outro obreiro aqui, nós iremos descer. Enquanto a irmã vai louvar e o irmão vai tocar, nós iremos orar por todos vocês aqui nessa noite. Vocês vão fazer 2 filas. Irmão, eu não quero, eu quero ficar aqui. Venha receber a oração, que é bom. O nosso propósito, irmão, é por empresários. Irmão, aqui não tem empresário, mas Deus vai levantar. Irmão, eu trabalho, Deus vai te mudar de cargo dentro da sua empresa. Irmão, eu tenho orado por aquela pessoa, pelo seu patrão, ou por uma pessoa que você conhece que é empresário. Coloque no seu coração agora, pela vida empresarial. Enquanto a irmã vai louvar, e o irmão vai tocar, nós iremos descer para orar por todo o povo que está aqui nessa noite. Amém? Você pode se colocar de pé? Enquanto a irmã vai vir louvar, pode vir, irmã. O irmão vai louvar. A graça de Deus, ela vai descer aqui neste local. Porque eu creio e acredito desta forma.